Graça e paz. Vamos para o nosso boletim com o título A Suficiência de Cristo. A total suficiência de Cristo. Esse texto que está aí em Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11, podemos ler juntos? Ele disse: não temais, porque eis aqui vos trago boa nova de grande alegria para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós confiamos a ministração da Tua Palavra ao Espírito Santo. Te pedimos para que sejamos sensíveis e estejamos sensíveis a ouvir a Tua voz. Esse culto é Teu, entregamos nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. O Filho de Deus nasceu neste mundo, mas não encontrou lugar para si. Ele veio para que era o seu, e os seus não o receberam. O mundo está à vontade, como em sua casa. Mais ou menos assim: não me perturbe, não me incomode. É isto que está aqui, essa atitude dos homens. Entretanto, é muito mais perfeito o amor que o trouxe aqui à terra. Jesus então começa a sua carreira numa manjedoura e termina na cruz. Durante a sua vida aqui na terra não tinha onde repousar a cabeça. No mundo, o Filho de Deus aparece como simples criança, participando de toda a fraqueza e de todas as circunstâncias da vida humana, exceto o pecado. Jesus, Ele não trouxe na sua constituição o pecado. O pecado foi colocado nele quando levantado na cruz. Lá sim, nós entramos no corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não nasceu com o pecado. Foi único. O nascimento do Filho do Homem, isto é, Deus manifestado em carne, é um mistério para a mente humana. Você não pode imaginar um Deus absoluto mergulhar neste mundo, descendo da sua glória e indo para o ventre de uma mulher, nascendo numa manjedoura. Um Deus que se fez carne. É um mistério. Não dá para explicar o tamanho deste mistério. Foge do nosso entendimento. Não há uma mente humana que possa explicar um mistério tão grande, tão profundo. Mistério este: Deus, homem. Não dá. Isso deve ser recebido pela simples fé que se apoia na palavra de um Deus que desceu a este mundo em forma de homem. Jesus, homem, perfeitamente homem. Jesus, Deus, perfeitamente Deus. Não dá para entender isso, mas é a grande realidade.
Mas o fato é que a sua encarnação tinha uma importância que, para as inteligências celestes, para a multidão dos exércitos celestes, cujos louvores ressoavam na ocasião da comunicação feita pelos anjos aos pastores, se resumia assim. Vamos ler juntos? E ao mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, de boa vontade para com os homens. Você imagine o que significa tudo isto, partindo de quem? De seres celestiais que simplesmente teve toda uma vida lá, conhecendo toda a eternidade, expressando isto. Há uma profundidade nessa revelação. Glória a Deus nas alturas. Essas simples palavras abraçam toda a multiplicidade de pensamentos que é difícil abranger convenientemente num simples estudo. O cumprimento dos eternos desígnios de Deus, a perfeição dos seus caminhos, a manifestação de si próprio neste mundo corrompido pelo pecado, tudo isso reunido dava lugar a esses louvores. Por isso que a notícia dada pelos anjos é uma boa nova de grande alegria. Uma boa nova de grande alegria. Contentamento. Uma das características do filho de uma pessoa regenerada é a alegria. É o gozo. Alegria em tudo, até mesmo diante das perdas. Porque a Bíblia diz: em tudo, dai graças. Todas as coisas contribuem. Então, em tudo, dai graça. Por isso que essa notícia é de grande alegria. E nós? E o nosso viver? Muitas vezes de cabisbaixo, derrotados, aquela cara amarrada, mas não celebra a vida. Então é uma notícia, é uma grande notícia. Numa palavra, Deus era manifestado de tal maneira, pelo nascimento de Jesus, que o exército dos céus, conhecendo o seu poder, desde a eternidade, podia entoar glória a Deus nas alturas. E todas as vozes se juntavam à celebração desses louvores. Que extraordinário amor! Deus é amor. Deus feito homem. Que supremacia do bem sobre o mal. Que sabedoria, que delicadeza ao se dirigir e aproximar-se do coração do homem. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou e continua amando. De tal maneira. Significa não dá para descrever. Indescritível. Descendo para encontrar-se com o homem, derrotado pelo pecado, para levar este homem para si. Aqui está o poder de Deus presente em graça na pessoa do Filho de Deus, tomando parte na natureza, interessando-se pela sorte de um ser que se afastou dele e fazendo desse mesmo ser a esfera do cumprimento de todos os seus desígnios e da manifestação da sua graça e da sua natureza e de todas as suas criaturas. É uma manifestação da graça de Deus, Jesus, cheio de graça e de
verdade. É graça. Nós não chegamos a tocar no que significa graça. Porque quanta gente, mesmo que conhece, tem gente conhecedora da palavra vivendo debaixo da lei, debaixo de regras, debaixo do esforço. Eu tenho que ser, eu tenho que produzir, eu tenho que me santificar. Não descobriu ainda que foi salvo pela graça e deve ser conduzido e educado pela graça. E o que é graça? A tradicional definição do pastor Buchaim, que é Deus dando tudo e fazendo tudo a quem nada merece. Nós não chegamos. A graça eu vejo como um oceano. Nós pisamos somente na beira da praia. Ali, tocamos nossos pés. Porque eu tenho certeza que se nós tivéssemos a revelação dessa graça, a grandeza, a grandiosidade dessa graça, nós estaríamos mais e mais descansados e certos que Deus está no comando. Então, podemos ler agora Romanos 8:3, juntos? Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, o similar é mais ou menos assim. O veneno da serpente que mata pode ser transformado em um antídoto. Então, Jesus homem, tanto é que isso aqui você não pode, e Paulo enfrentou esse problema lá atrás, que negava-se a humanidade de Jesus, que ele era simplesmente um fantasma. Não se pode negar Jesus homem, Deus homem, porque estaríamos negando o sacrifício. E o gnosticismo nega a humanidade de Jesus. E lá Paulo teve uma dificuldade muito grande. Tanto é que João dizia assim: nós apalpamos, nós vimos o verbo da vida, mostrando que houve um contato físico com a pessoa de Jesus. Então, homem, carne, ele assumiu a nossa estrutura física, e nessa estrutura física, lá na cruz, ele recebeu o pecado. Então, no corpo, no pecado, ele condenou o pecado. O veneno da cobra é injetado aonde? No animal, para depois se transformar num antídoto. Jesus foi atraído, Jesus foi levantado naquela cruz, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto. Não dá para entender isto. O Filho de Deus nos recebendo essa natureza de víbora que herdamos desde o ventre materno. Aquilo que Deus fez estabelece o que a lei não podia fazer. A lei não pode salvar. A lei pode diagnosticar. A lei é como um raio-x, mostra a doença, mas não tem poder para curar a doença. A lei diz que é para você não cobiçar, você cobiça. Então a lei, ela revela o pecado, mas não tem poder para tirar o pecado. A lei era incapaz de condenar o pecado na carne, porque estava enferma pela carne. Então a natureza humana espiritual, ela é contrária à santidade de Deus, por causa do pecado. A natureza, o velho homem, a estrutura velha, ela não tem como obedecer os princípios de Deus. Não há prazer em Deus. Um simples exemplo: urubu come carniça,
porque é da natureza do urubu. Você pode pegar um urubu e botar num galinheiro. E agora passar todas as regras de como as galinhas vivem por urubu. Dando milho para ver se esse urubu um dia seja parecido ou seja transformado em galinha. É possível? Muitas vezes nós fazemos isso. Nós pegamos uma pessoa com a natureza adâmica e colocamos as regras, os princípios, ele fica ali. Por dentro é uma coisa, por fora é outra. Tem a carinha de santo, até esboça a espiritualidade, mas não é de dentro para fora. Não é natural. Pode ver que uma pessoa que está presa ao pecado e vivendo debaixo de regras, de uma santidade forjada pela carne, é uma pessoa triste. É uma pessoa triste, carrancuda, tem um ar externo, assim, até não falar, uma espiritualidade forçada, né? Já se paz, irmão. Não celebra a vida, não celebra, não é solto. Então, cuidado para a gente não confundir essa verdadeira libertação. Então, muitas vezes a gente faz isso, coloca o sujeito dentro, como colocar um urubu dentro do galinheiro, e um dia na esperança que esse urubu seja parecido, eu começo a botar ovo e cantar como galinha. E aí, um dia o urubu cria asa e voa, porque você tem que ficar cortando a asa do bicho. É o seguinte, faz. Cuidado com o mundo, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro, fica cortando a asa do bicho. Estou usando uma analogia aqui, né? O bicho homem, né? Eu estou falando, não estou xingando, o bicho é a natureza humana. Você fica podando. Olha que trabalho terrível é ficar manipulando as pessoas. Não é isso, gente. Fica manipulando, cuidado com o mundo, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro, não vai, e fica secando e cortando. Mas um dia, aquele que está manipulando desaparece, a asa, aí ele vai procurar carniça, aí ele se esbanja, aí ele curte o que ele gostava de, já estava lá dentro dele há muitos anos. Então eu estou fazendo essa analogia aqui para mostrar que esse é o sistema do mundo, é o sistema religioso. Deus não tem interesse em ficar cortando asa de ninguém. Jesus entende bem de agricultura. Por isso ele diz assim, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será podada. Não é verdade? É verdade isso? Não é verdade. Não. Peguei vocês. Viu que desde que ninguém está ligado? Que é pegadinha. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz, não é podada. Ele entende agricultura, mas Jesus não é jardineiro para ficar podando. É arrancada, aniquilada. É tirar a planta. O espinheiro produz o que? Espinhos. Você pode podar o espinheiro até eliminar os espinhos, mas ele está ali. Ele vai vir um dia com vigor, mostrando toda a sua força. Quanto mais você poda, por isso que a poda serve para isso. Porque tem a poda do outro lado, tem a poda que Deus poda os filhos de Deus, os filhos dele. O nascido de novo muitas vezes é podado, para dar mais fruto. E dói, né? Corta aqui, corta ali, vai aqui, para dar mais fruto. Mas com relação ao velho homem, Deus não faz podagem. Deus arranca o velho homem e coloca no lugar o novo homem, esse novo homem com alegria. Alegria. É uma notícia de grande alegria. A lei podia condenar o pecador, mas não podia anular o domínio do pecado. Ok? Pela lei vem o quê? O conhecimento do pecado.
Essa frase, Deus enviando seu Filho, indica a pré-existência do Filho. Ele era o Filho amado de Deus antes de ser enviado ao mundo. Olha, Deus não foi criado. Jesus foi gerado. Como Deus, Jesus gerado há 2000 anos atrás, ele já existia na eternidade. Agora não me pergunte quando foi que começou a eternidade. No dia que você morrer, que você estiver lá do outro lado, não precisa ter medo, se você atravessar a fronteira, quem sabe lá vai ser desvendado, não sei também, porque a Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Pode ser que seja desvendado o mistério da eternidade, mas isso não é nosso. Não fica aí vasculhando como foi, que início, quando deu o início, quando foi que Deus veio a existir. Tem gente que fica... Não, essa preocupação deixa pra lá. Aqui, como em toda a Escritura, Deus o Pai é descrito como tendo tomado a iniciativa na salvação da humanidade. Deus Pai é o autor da salvação. Deus Pai é o autor da salvação. Jesus é o fundamento da salvação. O Espírito Santo é o agente da salvação. A palavra é o meio da salvação. Deus Pai, autor. Jesus, o fundamento ou a base. Ninguém pode ser salvo fora de Cristo. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo convence o homem do pecado. O Espírito Santo não resolve o problema do pecado. Ele convence o homem do pecado. E quem resolve o problema do pecado? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus tira o pecado. Logo depois que o Espírito Santo convence o homem do pecado, Jesus tira o pecado, entra neste homem, e aí a terceira pessoa da Trindade vem habitar no Espírito. Também não tem que explicar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas com a mesma essência. Você pode ver Cristo vive em mim, como o Espírito Santo vive em você, como nós somos o templo do Espírito Santo. Que coisa gloriosa, não é isso? Dá para explicar? Não dá. O propósito de Deus ao enviar seu Filho em semelhança da carne e do pecado, era julgar e destruir o pecado. Foi no corpo de Cristo que Deus pronunciou e executou sua sentença sobre o pecado. Nada há diante de Deus senão a perfeição da obra consumada na cruz. O pecado foi julgado e os seus pecados foram perdoados. Tem gente que vive debaixo da acusação dos pecados. Os pecados, aquilo que você cometeu através do velho homem, porque você nasceu com o velho homem, você levou um tempo com ele aí dentro, não foi? Ele cometeu uma série de coisas, de delitos. Não cometeu? Coisas assim que está aí na sua mente, vira e mexe e volta, cutuca. Tá vendo? Se você tivesse feito direito. Tem gente que está tentando despecar. Sabe o que é tentar despecar? É, aquele que cometeu fica tentando. Ai meu Deus, para com isso. Isso é justiça própria. Aqueles pecados foram perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Você morreu, Cristo é sua vida. Quando o diabo trouxer uma acusação à sua mente, simplesmente diga, eu morri, Cristo é a minha vida. Se ele trouxer lembranças do passado, e não esqueça que Deus já esqueceu os pecados cometidos. Uma vez eu escrevi um boletim assim, Deus esqueceu o que nós lembramos. Porque isso é bíblico. Deus esqueceu dos meus pecados.
Só que Deus não faz lavagem cerebral. E nós temos uma mente aí que lembra. Lá atrás, eu posso me lembrar de coisa com 5 anos de idade. De travessuras que eu fiz aos 12 anos. Mas isso não pode servir agora de elementos para me acusarem. Porque aquilo foi feito pelo velho homem. Se o diabo trouxer uma acusação a você de 20 anos atrás, acusação de um fato feito pelo velho homem, você diz assim, é verdade, mas o sangue já me purificou e o velho homem já foi, está enterrado. Vai cobrar dele, vai lá no cemitério. Vai lá. Se quiser mandar o diabo pro cemitério, pode mandar aquele lá, vai cobrar do velho homem. Então, gente, a cruz, lugar seguro é a cruz. Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Diz o mensageiro celeste aos pastores. Desejava com efeito anunciar boa nova para eles e para o mundo. Era a profecia que anunciava a vinda de Cristo e o efeito da sua presença revelado em uma só pessoa, Jesus homem. Nele nós temos o aspecto, o ofício de Salvador. Por isso que o título do estudo é A Suficiência de Cristo. Salvador, Cristo e Senhor. Na qualidade de Salvador, fala-nos da sua vinda a este mundo para libertar o homem do seu pecado. Deus em pessoa, Cristo, revelado no Filho. Veja João 8,36, vamos ler juntos? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres pelo Filho, somos libertos pelo Filho. Quem nos liberta é uma pessoa, é Cristo. Ele deve satisfazer plenamente o nosso coração. Quem está procurando é porque nunca encontrou. Porque aquele que encontrou o Filho tem descanso. Uma vez o pastor Buchaim, falando sobre isso, ele disse quantos dias José e Maria levaram para encontrar Jesus. Quantos dias, vocês lembram? 3. Por quê? Porque estavam procurando Jesus no lugar errado. Se eles tivessem ido lá no templo, eles encontrariam. Então muita gente está procurando Jesus em lugares errados. A gente procura Jesus nos homens, no sentido, né? Querendo descansar, achar que o descanso está naquela pessoa, em ouvir aquela pessoa, mas é Jesus. O nosso descanso é uma pessoa, e aquele que tem Cristo está descansado. Ele não fica desesperado. Uma das características de uma pessoa regenerada é o descanso. Nós vamos ver isso no final. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Agora, que fato maravilhoso. Deus não nos dá salvação. Ele é a nossa salvação. Porque a salvação é um relacionamento, é uma coisa pessoal. Não é um conjunto de doutrinas, é a revelação de uma pessoa, a pessoa de Cristo. Somos salvos pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecemos o verdadeiro Deus e Jesus Cristo a quem Ele enviou. Conhecemos o nosso próprio Deus e Pai e a Cristo como nosso amoroso Salvador e Senhor. Tudo depende necessariamente deste grande feito, que Deus esteve neste mundo, está neste mundo, nós estamos falando dessa vinda dele, e graças lhe sejam dadas. Esse é um Deus
Salvador. Que sublime revelação, que tenha sido o próprio Deus, a própria bondade a manifestar-se neste mundo, que ele poderia ter feito alguma outra coisa, mas ele veio em pessoa. Por isso que o cristianismo é um relacionamento pessoal. É você, Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Você tem comunhão com a Trindade. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho e o Espírito Santo. A terceira pessoa promovendo, revelando Cristo, e Cristo revelando o Pai, e o Pai revelando o Filho. A sua presença como Salvador nos leva a ver a sua obra. O nome de Cristo relaciona-se aos seus sofrimentos, sua rejeição, crucificação e ressurreição. Vamos ler Atos 2,36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Salvador, há muitas referências de Jesus como Salvador. Se eu não me engano, é quase que no Novo Testamento, 60 e poucas vezes. Mas como Senhor tem 600 e tantas vezes. Porque como Salvador, Ele nos salva. Mas como Senhor, Ele governa a nossa vida. O pecado... Deus o fez Senhor, de sorte que todo ser nos céus e na terra, e mesmo todo ser infernal, deve dobrar os joelhos, e toda língua deve confessar que Jesus Cristo é Senhor. O pecado entrou no homem, mas o homem não tinha força para sair do pecado. Não tem se libertar do pecado. O pecado entrou, mas você não tem forças para tirá-lo daí de dentro. Esse é um lado espiritual. Você pode tirar aquilo que pode ter entrado no seu físico, que você vai lá no médico e manda fazer. Se entrou um espinho, você vai lá e tira. Mas o pecado é o lado espiritual, você jamais pode e tem força para sair. E para que o homem fosse salvo, a lei exigia ou exige a morte do mesmo. Vamos ler? Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. É uma lei, é uma exigência de Deus. É uma exigência. Então, todos os homens precisam morrer, pois todos pecaram. Conforme está escrito, vamos lá, Romanos 3:23, porque todos e destituídos estão de Deus. Adão, o pai de todos os povos, era a personificação de toda a humanidade. Adão era tanto o indivíduo como a raça. Sua posteridade é tida como agindo como ele pelo fato de ser a sua própria posteridade. Em Adão todos pecaram, todos perderam o brilho da glória de Deus, que é Cristo. Quando Adão pecou, ele perdeu o brilho da glória de Deus, que é Cristo. Você já sabe disso, se Adão comesse da árvore da vida, o que teria acontecido? Antes do pecado. Se Adão tivesse comido do fruto da árvore, o que teria acontecido? Fruto da árvore mostrando que se ele não obedecesse a palavra de Deus, o que aconteceria no coração do seu Adão e da dona Eva? Ele teria recebido no seu espírito a vida de Cristo, a vida eterna, a vida não criada, a vida incriada. E não teria pecado. Adão teria filhos e filhas com a mesma natureza. A árvore retifica Deus. O fruto da árvore, Cristo.
Por isso que hoje, quando nós tomamos a Cristo, aquele que foi crucificado ali naquela cruz, nós estamos recebendo a vida de Cristo. Hoje não há mais possibilidade de queda, porque nós temos uma vida não criada que é Cristo. Ninguém mais pode voltar à velha vida. Quem morreu de fato. Foi o puritano Thomas Goldwyn que disse: à vista de Deus existem dois homens, Adão e Jesus Cristo. E estes dois homens têm todos os outros homens amarrados a seus cintos. A transgressão de Adão envolveu toda a raça no pecado, na condenação e na morte, enquanto a obediência de Cristo conquistou retidão e vida para o seu povo. Vamos ler junto Romanos 5,17? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. São dois homens. Deus tem dois homens, Adão e Cristo. Ou você está em Cristo, se não estiver em Cristo, pode estar em Adão, não pode estar em outro lugar, só pode estar em Adão. Você pode estar aqui dentro, ou em qualquer outra organização, sistema religioso. Uma coisa é estar dentro de uma igreja organizada. Isso aqui é a igreja, onde nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus Cristo. Aqui é a igreja que se reúne em nome de Jesus Cristo. Aqui é parte da igreja de Jesus Cristo. Pode ser que alguém esteja aqui dentro sentado, mas em Adão. Pode ser. Então, Deus vê Cristo ou o Adão. Não importa o lugar onde a pessoa esteja. No primeiro homem, temos pecado, desobediência e morte. No segundo homem, temos justiça, obediência e vida. A única solução satisfatória para o problema deve ser encontrada na relação representativa que Adão tinha com a raça humana. Se por um pecado o pecado entrou na raça por um homem, Deus então agora resolveu o problema do pecado através de um homem, que é Cristo. É simplesmente a solução está aqui. Por isso todos nós nascemos com o pecado, produzindo pecados. Jesus, há 2000 anos atrás, foi levantado naquela cruz e atraiu o pecado. Ele nos atraiu no corpo dele. Se em Adão entrou pecado, em Cristo o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É simples? Então a pergunta é essa: você está aonde? Se estiver em Cristo, você deve estar descansado, porque Deus já resolveu, essa luta já não é mais sua. Aí você descansa. Para mim, uma das fortes características de uma pessoa nascer de novo é o descanso. Está plenamente, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça, temos recebido da sua plenitude. Está lá em João, capítulo 1, versículo 16. Porque temos recebido, não receberemos, temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Não nos falta nada. Estamos cheios. Por isso que aquele que tem a revelação dessa suficiência de Cristo, ele tem muito a dar e não ficar correndo atrás para buscar. Ele se torna uma bênção. É uma pessoa. O contraste final mostra que as terríveis consequências da queda são suplantadas pela justiça de Cristo, que é livremente posta a nosso crédito. Se um só pecado de Adão pôs toda a raça humana sob o reino da morte, quanto mais aqueles que recebem a abundância da graça
e a dádiva da justiça reinarão em vida. Todos os que são condenados por uma só ofensa, a ofensa de Adão. E todos que são justificados por causa de um só ato, o ato de justiça. Ok? São dois homens. Lembra que o que diz lá o nosso amigo Thomas Dowling, que disse que Deus, aqui os dois homens amarrados, todos os homens estão amarrados no cinto de Cristo ou de Adão. Falamos da preciosa obra que nosso Senhor Jesus Cristo consumou por nós, assegurando-nos a perfeita remissão dos pecados e total libertação do velho homem. O nascido de novo é aquele que não está apenas perdoado, mas liberto. Foi perdoado e ele é livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é um homem livre. Agora não é mais urubu que tem que ficar podando asa. Não deixa o bichinho. Agora não é mais... Se pudéssemos pegar o urubu e transformássemos o urubu com a natureza de galinha, pode deixar que ele vai botar ovo, vai ciscar que nem galinha. Por isso que, para quem nasceu de novo, esse negócio de cérica, fica, olha, como diz um amigo nosso, cerca Lourenço, essa expressão, cuidado, vem aqui, não faz isso, cerca Lourenço. Isso não existe. Você é um nascido de novo. Se Cristo é sua vida, você é livre, mas não para libertinagem. Você é tão livre que se você tem canal aí, net ou qualquer coisa, você vai estar procurando, desce, de repente você não acha nada que presta, vai desliga e vai fazer outra coisa. Ou então para no esbarra no lugar, tem uma coisa interessante aqui. Porque não é da natureza, quando é carniça, você... Agora, isso é de dentro para fora, isso é muito natural. Não é por imposição, cuidado com a carniça. Você imaginou botar o urubu lá e cuidado com a carniça, urubu? Cuidado. Eu estou fazendo aqui uma analogia, mas vocês entendem isso. Esse é o sistema religioso. Nasceu de novo, ele é liberto. Não precisa ficar botando coleira, não. Não, ele é liberto, mas não para libertinagem. Ele é um homem descansado. Uma vez, 15 anos atrás, eu preguei para uma pessoa e aí cresci que ele teve uma experiência com Jesus Cristo. 10 anos, passando aqui na frente, ele me reconheceu. 10 anos depois, ele, aquela alegria, eu falei, e daí, para onde você anda, rapaz? E conversando, para onde você vai? Se você, eu estou indo para o céu. Basta. Eu estou indo para o céu. É isso. Onde você vai? Eu estou indo para o céu. Acabou. Ele está em Cristo. Agora você vai perguntar assim, você perguntou se ele... Não, ele está indo para o céu, conforme ele disse. Cristo morreu por ele e este morreu com Cristo. Portanto, encontra-se livre e longe do jugo da escravidão. Ele é agora uma nova criatura, passou da morte para a vida. A morte e o juízo ficaram para trás e nada mais, além da glória, se encontra diante dele. Ele foi recebido e aceito por Deus pelo perfeito e único sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o alvo do nascido de novo? A glória. E de glória em glória ele é transformado, olhando para o Senhor. Ele vai ser transformado. Que a finalidade é que sejamos parecidos com Jesus Cristo. Essa é a finalidade. Que cada um aqui seja parecido. E aí? Seja parecido. Aí nós vamos ver. Você tocar numa pessoa, olhar para a pessoa e falar que tem Cristo. Parecido com Jesus Cristo. Coisa gloriosa. Esse é o alvo. Aquele que morreu com Cristo, morreu para o pecado. Morrer com Cristo é, portanto, morrer para o pecado. Morrer para o pecado é, portanto, estar justificado. Ressuscitar em Cristo é, portanto, ressuscitar para uma nova vida. Ok? Ressuscitar para a nova vida é, portanto, não viver mais, não viver para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. E vamos ler, e ele morreu para que todos...
vivem não vivam mais para si, mas para aquele que eles morreu e ressuscitou. Na verdade, o governo de Cristo sobre a vida daqueles que foram salvos foi a exata razão pela qual ele morreu e ressuscitou. Foi precisamente para isto que ele morreu e ressuscitou, para ser Senhor. Não é isso? Vamos ver depois. Na qualidade de Salvador, Deus em pessoa foi manifestado no Filho para trazer o homem à sua presença. Como Cristo, temos a nossa união com Ele na sua rejeição, morte e ressurreição. Agora o vemos como Senhor. Vamos ler aí? Porque foi para isto que morreu Cristo, ressuscitou e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como de vivos. Então, por que é uma notícia, é uma boa notícia de grande alegria? Porque é a pessoa dele. E aí nós vamos encontrar nele o fato da morte e ressurreição, e vamos ver que neste fato da morte e ressurreição, ele assume o quê? O governo sobre a vida daqueles a que ele salvou. Não é glorioso isso? Onde Cristo vive? Em mim. E o que significa isso? Ele governa a sua vida. Ele é dono da sua vida. O nascer de novo pertence a Cristo, porque foram comprados por um alto preço. O nosso relacionamento com a pessoa de Jesus se fundamenta em sua morte e ressurreição. Isso significa o seu governo sobre tudo e todos, tanto dos mortos como dos vivos. Cristo morreu e ressuscitou para obter o senhorio sobre o seu povo. Como mediador triunfante, ele foi investido de soberania absoluta, tanto sobre os mortos quanto os vivos. Paul diz, como Deus, ele tem domínio universal sobre tudo, mas como mediador, tem um domínio mais especial sobre todos que o Pai lhe deu. Este domínio ele adquiriu com sua morte e passou a exercê-lo plenamente quando ressurgiu. Você nasceu de novo? Você é uma nova criatura? Então ele é Senhor da sua vida. Que bom isso. A vida do nascido de novo só está propriamente ordenada quando visa a vontade de Deus. Ser conformado à vontade de Deus, bem como fazer todas as coisas para a sua glória. Senhor, eu quero fazer isso aqui para a glória do teu nome. E aí? Você pergunta para ele, Senhor, isso aqui é para a tua glória? Isso aqui é ou não? E você vai consultando a Deus em tudo. Isso glorifica o teu nome, Senhor. A graça leva-se sempre à altura de cada dificuldade. O segredo do descanso é saber que o Senhor está no controle de todas as coisas e que Ele governa cada detalhe da vida daqueles que lhe pertencem. É verdade isso? Aquele que foi salvo deve saber de imediato que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor. Ele governa tudo? Você já morreu? Cristo é sua vida? Vamos fazer uma confissão de fé aqui. Cristo é sua vida. Então Ele é Senhor da sua vida. Qual é a angústia que você está passando? Essa angústia está ordenada por Deus. O que está inquietando o seu coração? Eu olho aqui para todos vocês e com certeza cada um aqui tem uma luta lá no íntimo. Tem algo e ansioso para que Deus resolva. Ansiedade, não é verdade? Sei que a maioria aqui deve ter uma crise interna, uma dor, uma angústia. E se você pudesse, você arrancaria com as próprias mãos. Eu estou dizendo porque aconteceu com uma pessoa, numa cidade perto aqui de Londrina, que a esposa o traiu. E ele foi. Isso não é. Eu não fui no velório, mas eu estava lá na cidade.
Ele simplesmente, ele era médico, ele se anestesiou o peito por conta, fez um corte, abriu sua mão, arrancou o coração dele. Acredite se quiser. A dor arrancou o coração, porque dói. A traição dói. E muitas coisas dói. A perda de um ente dói. E assim vai, dores. E o que você faz então? Faz como este médico? Jesus, eu não entendo por que esta dor, mas eu entrego essa dor nas suas mãos, porque o Senhor está governando. Porque a Bíblia diz, nós não podemos todas as coisas, que nenhum pardal cai, que cada fio de cabeça, você sabe quantos fios de cabelo tem normalmente na cabeça de uma pessoa? Segundo os estudiosos, 200 mil fios de cabelo. 200 mil fios de cabelo. Isso é uma proporção, né? Tem gente que tem mais, né? Um cabelo. Outros não tem quase nada, mas esses que perderam que tem quase nada, é contado também. Eu, graças a Deus, tem gente que fica achando que eu tenho implante. Não tem não, né? Eu é porque o cabelo tá aqui firme mesmo, né? Não pinto também não, viu? Porque tem gente que acha que eu pinto o cabelo, porque pela minha idade ele devia estar branquinho. Mas não tá não. Não pinto não, eu garanto pra vocês. Mas, cada fio de cabelo, todos eles estão diante de Deus, contados diante do Senhor. Agora um texto que eu gostaria que todos nós lêssemos juntos, 1 Pedro 3,15. Os pais estão de cabelo em pé, né? O que fazer com essa turma? Que os hormônios estão aflorando. E a rebeldia tomando conta. O que fazer com essa turminha? Como uma mãe chegou para mim e falou assim, não era aqui de Londrina. Como é que... É porque toda coincidência, como é que existe na Globo lá, toda coincidência? Qualquer semelhança é mera coincidência. Às vezes a gente termina de pregar aqui, uma pessoa chega e fala assim, alguém contou para você a minha história? Não é que conta, né? Que tem, os problemas são diversos. E aí bate, né? Humberto, como é que eu faço com as minhas filhas? Não dá para botar cinto de castidade. É orar e pedir a Deus a misericórdia. Pedir a misericórdia. Não é brincadeira, não. Você vigia e não tem como vigiar. Eu fui atender uma pessoa agora aqui em Londrina, que o pai levava até motorista para ir buscar a filha e trazer, levar e trazer, e vigiava 24 horas por dia. Fez 2 abortos. O judaísmo está ressuscitando com muita força e ele está nos assediando. Eu não sei. Se diz atrás a pessoa chega, eu não sei, será que eu agradei ao Senhor? Será que isso está certo? Eu não fiz mais, gente do céu. Eu peço em nome de Jesus, isso não é vida cristã. Você já foi aceito por Deus em Cristo. Você já foi recebido por Deus em Cristo. Descansa. Acabou, o preço foi pago. O preço foi pago. Está consumado. Tetelestai. Tetelestai é a palavra hebraica, aramaica. Esse foi um brado de vitória do nosso Senhor Jesus Cristo no momento de sua crucificação. Isto equivale a dizer, está? Quanto mais o conhecemos, tanto mais sólido será o nosso descanso. E mais elevadas serão as nossas almas acima de quaisquer circunstâncias. O Senhor é a nossa rocha. E nós precisamos apenas alijar todo o nosso peso sobre Ele para sabermos quão poderoso é para nos suster. Alijar significa lançar sobre
ele, lançando sobre ele toda a vossa. Qual é a sua ansiedade, meu amado, que está aí sentado confortavelmente, doidinho para terminar o estudo, para ir embora logo para casa, para fazer o almoço? Qual é a sua ansiedade? É para fazer o almoço? Tranquilo, fique. Vai dar tudo certinho, viu? Não tenha pressa. Nem para sair do culto não tenha pressa. Você está com ansiedade? Entregue essa ansiedade para o Senhor, lançando sobre ele toda a vossa, porque tem que cuidar de vós. Agora, esse texto, para mim, ele é tão gostoso quando eu leio Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse, não se aveste. Na tradução baiana, rocha. Você tem pressa? Não tenha pressa. Você está sobre a rocha, queridos. Que o Espírito Santo faça isso no nosso coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma boa tarde. Eu quero só avisar rapidinho. Essa mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43 3322 3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.